Pode levar pro digital, acredito que seja teu desafio hoje, né? Porque se eu tenho um valor de encantamento, como é que eu encanto ele no Instagram? E às vezes o cara do Instagram é o molecular que não teve isso. Mas ninguém falou que eu tinha que encantar. Eu tô respondendo rápido aqui meio que de qualquer jeito. Então responde, às vezes a resposta, né? Responde de qualquer jeito. Não, tem que saber responder, né? Isso é muito legal, né? Às vezes como é que trata uma reclamação também no Instagram. Exato. E como é que tu faz pra lidar... Bom, 9 franqueados... imagino que tem a ver com o perfil. Daqui a pouco, qual é o perfil que tu busca? É mais administrador? É mais conservador? É mais influente? Como é que tu... Existe isso ou não existe? Existe todas as ferramentas para analisar perfil, mas a principal ferramenta é se a pessoa tem os mesmos valores que você. Uhum. Eu levo muitas coisas para os valores. De novo, voltou, né? Porque, assim, se a pessoa não tem encantamento na vida dela, ela não tá preocupada com isso, numa conversa que eu tô tendo com a pessoa, ela tá nem aí para se vai encantar alguém, não vai encantar. O segundo valor é alegria. Ela já chega lá braba, não vai rolar. E essa pessoa não vai entender o que o nosso cliente quer. Então não dá para fazer negócio com ela. Pode ser que ela monte outro negócio, mas não comigo. Esse não dá. Sim, pode ser que tenha todas as técnicas administrativas, toda a gestão financeira. Não, pode ter tudo. Pode ser o mais cabeça que tem. Mas, por exemplo, eu não tenho encantamento. O cliente vai dizer o seguinte, olha, o produto meu veio errado. Mas se foi isso que você pediu, deu. Entendeu? E tá errado? Não tá errado. A pessoa pediu aquilo, pediu errado, o preço era aquele, cobrou, tá tudo certo, entregou, não tem, tá certo. Agora, se ele tem encantamentos, por mais que ele esteja errado, o cliente, você vai lá e troca, resolve o problema dele. Encanta ele, faz o check no valor e segue, né? Segue, porque é barato. Mesmo que você entregue um produto igual, perdeu o produto, mas ele vai comprar de novo. Então, quer dizer, empatou, ele vai comprar a segunda. A gente no digital fala muito do LTV, né? Quanto tempo ele vai continuar comprando? E aí as pessoas pensam só naquela hora. Mas o cliente, ele vem e compra hoje 50, semana que vem ele comprou 50, na outra mais... E ele traz mais gente. Quanto esse cliente te trouxe no final de um ano? E se você, por uma besteira, perde por causa de R$50, R$25, que seja um X, você perde esse cliente. Quanto você perdeu no ano? Você não perdeu 25, você perdeu 1.000, 2, sei lá quanto. Fora a influência dele em outras pessoas, né? Não, lá eu não vou. Se for lá eu nem vou. Não, então vamos no outro lugar que daí tu não vai. E a gente tá falando 25 o X dele, mas ninguém vai no X sozinho. Quer dizer, mas é bem raro, né? Não, e não vai começar o X, né? Tem várias coisas ali. Vini, veio uma pergunta aqui, ó, mas eu vou preparar o campo para fazer a pergunta, porque é contexto, né? Sabe que a internet é muito sobre contexto. Você pretende fazer pelas pessoas ou pelos empresários o que o teu amigo fez por ti? Treinar, ensinar, mentorar Quero e tal? muito, é meu propósito. Sabe que essas coisas assim... eu passei, eu acho que uns 4 anos aí, me questionando muito, né? Mas me questionando muito mesmo. O que eu vim fazer aqui, afinal? O que eu vim fazer nessa terra? Porque a gente chega num momento que questiona. Eu acho que depois dos 40, né? Já entreguei a idade. Todo mundo viu. Todo mundo sabe que tem mais, né? Mas eu comecei a me perguntar muito sobre isso. E eu entendi, há pouco tempo atrás, até foi num treinamento que eu consegui entender isso. Do que eu vim fazer. E realmente, eu gosto muito de ajudar. Tanto que as pessoas me mandam pergunta no Instagram, me mandam no direct, eu estou sempre respondendo. Tempo, né? Direto. Porque eu gosto de ajudar. Então, se eu fiz diferença na vida de alguém, seja uma pessoa, se a pessoa ela ficou feliz por um instante, já valeu a pena. Então, eu gosto muito de ajudar porque as pessoas não precisam passar os mesmos perrengues que eu passei. Né? E olha, vamos pegar um dono de negócio, né? A gente às vezes não pensa nisso. Ele pegou o dinheiro emprestado no banco, né? Ele comprou de fornecedor. E dá ruim o negócio dele, ele não paga o fornecedor, não paga o banco. Alguém paga essa conta. Quem que paga essa conta? O outro cliente que está comprando daquele... Está pegando empréstimo porque tem uma taxa de perda. É o outro que tem o fornecedor que vai ter que botar a taxa de perda. De risco. Então, o que acontece? Todo mundo paga essa conta no fim. Então, quanto mais gente estiver ajudando outros... Do seguro de carro é um exemplo. Quanto mais gente estiver cuidando disso e puder ajudar, então o que eu pretendo fazer é isso mesmo. A pergunta é aqui, ó. Gostaria de saber se o Vini tem ideia de fazer mentoria. Por isso que eu preparei.
Então tem ideia. Eu vi um movimento no Instagram, tá? A gente conversou um pouquinho antes, eu acompanho o Vini, vi. Acho super legal, principalmente falando para negócios do ramo de alimentação, até. Porque eu vejo que é diferente. Né? Porque a alimentação, assim, você tem, às vezes, menos de um dia para corrigir um erro que tá acontecendo no início do dia. Né? Eu vejo muito... Cara, sei lá, chegou o pão errado às 9 da manhã, eu tenho que consertar até 1. Não posso dizer, não, semana que vem vai estar um pão melhor. E a perda, né? O estoque. Imagina, comprei um pão a mais, mofou. Comprei um pão a menos, faltou. Não, e tem uma coisa, principalmente no meu segmento, né, de alimentação, a gente tem um grande problema, assim, a maioria dos donos da área de alimentação, eles não têm nada de processo. E ele entra lá, às vezes, 9 horas da manhã e sai às 2. Ele não consegue nem ver os filhos crescer. Isso termina com casamento, termina com tudo. E às vezes ele vai passar 10 anos na vida dele ali fazendo isso aí, para não chegar a lugar algum. Eu tenho colegas que já abriram negócio, trabalharam 6, 7 anos, saíram com a mão na frente e outra atrás. Não souberam precificar, não souberam organizar o negócio, não prepararam para crescer. Não sabe margem de lucro. Não sabe. A diferença entre tu pegar um produto, botar uma colherinha ou 2 colherinhas de maionese. Lá no final do... Sim, para você ver 2 milhões de X, imagina a diferença que dá. Exato. Mas é melhor saber disso antes do que depois de fazer 2 milhões, né? Sim. Mas já paguei muito caro também. Já paguei. Mas essa parte de... Às vezes eu vou em algum lugar comer e aí eu noto, assim, deu diferença no prato, né? Tem lugares que eu vou seguido. Aqui botaram mais recheio. Já fica com lá na conta, não fecha. Eu fiquei beneficiado com o recheio, mas lá na conta, se tá calculado, Tu tem que estar em harmonia, equilíbrio. O Marrone faz muito vídeo sobre isso, né, Marrone? Não adianta a gente porque eu vejo que o empreendedor, ele não é só um negócio, né? Ele tem o sonho da família ali, né? E assim, por exemplo, eu já quase quebrei, tá? Eu parei antes, quando eu vi que o dinheiro acabou de estar. Vou sair daqui que eu saio elegante, né? Só que tem a esperança da família. E às vezes é um cara que já errou 3, 4 vezes. A família diz o seguinte, se esse negócio não der certo, tu vai trabalhar de empregado e deu. Então não é só vou pagar 3 mil pro Vini fazer... A gente nem falou de mentoria, mas o cara pagou 3, 4, 5, não é isso. É encurtar o erro, né? É quase que uma garantia. Cara, eu tô indo com garantia. É diferente, né? Você trabalha com milhas de ponta, eu não entendo nada disso. Então vou eu me meter de pata gansa e falar disso. Quanto tempo eu vou ter que estudar, aprender, e a tua hora tem um custo. As pessoas não fazem conta disso. Não sabem disso, né? A maioria que monta um negócio familiar, que vem a esposa, vem o filho, eles não contam o salário dessas pessoas. Precifica errado. E aí, vamos ver o que sobra lá no final do mês? Às vezes podiam estar trabalhando de funcionário em outro lugar que eles iam estar ganhando muito mais. Trabalhar menos, ganhar mais e todo mundo ser mais feliz, né? Ou o cara vai abrir uma franquia, só que ele não considerou que tem 4 familiares ali junto, e aí o franqueado tem um custo 5 vezes mais, eles, eu não sei o que aconteceu aqui. É verdade. É que aí a gente tem que sustentar, a filial tem que sustentar toda a família, né? E tá na conta. Tem que ter cuidado. Prolabora também. Ô Vini, deixa eu te perguntar, como eu falei, eu acompanho o Vini no Instagram e eu também sou assim de ser saudável, né? Pelo menos eu me defendo, né? Assim, tentando ser saudável. E você acha assim que a sua evolução como empreendedor, obviamente ela veio do que você aprendeu na técnica, mas quando você melhorou como pessoa... Fez diferença. Como é que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu já te vi falando isso. Adorei. É isso aí. Porque assim, você tem que estar bem, você. Você primeiro, depois o resto. Às vezes a gente diz assim, primeiro vem minha família. Não, se você não estiver bem, não estou sendo egoísta, mas se você não estiver bem com você, você não consegue fazer nada pelo outro. Uma ordem, né? Você primeiro precisa fazer para você. Tem uma coisa, eu gosto muito de acrônimo, né? Então eu tenho a palavra que é conforme, mas não é de se conformar, é conforme de confiança, força e merecimento. Você precisa merecer. Então, às vezes, a gente não cuida do eu, não consegue entender que merece. E você precisa confiar no processo. Né? Eu gosto muito disso. Você precisa, primeiro, confiar no processo. Confiar, se você tem um mentor, confia no mentor. Tem gente que paga um mentor, paga um consultor, mas quer tomar a decisão dele. Não faz as tarefas. Não faz a tarefa que o cara pediu pra fazer, cara. E aí, ou faz diferente. O cara diz assim, o caminho é esse aqui. Mas eu fiz por aqui. Tá, mas esse aqui não é o que eu te falei. Eu quero provar que deu certo, ou provar que tu tinha razão. Então, e aí, pra que... Então não paga, pô. Não faz.
Eu já tive franquia, já tive donos de franquia, que eu acabei comprando franquia de volta, que o cara queria fazer do jeito dele. Mais ou menos, eu ficava pensando, mas por que ele comprou de mim? Se ele sabia fazer, por que ele queria? Então não fizesse do jeito dele. Aí dizendo, não, tem um jeito, tem um know-how aqui. Tem coisa que dá pra mudar? Dá. Mas tem coisas que é fundamental para aquilo. Que a gente já estudou, que a gente já avalizou. Então, confiar no processo. Se tem um mentor, se tem um processo, se tem alguma coisa que está fazendo, confia. Outra é ter energia, que é força. Não adianta você confiar, ter fé, mas não fazer nada, não tem ação, não tem energia para fazer as coisas. Não vai acontecer, não adianta eu subir o morro todo dia, chegar lá em cima e orar, pedir para Deus as coisas e não fazer nada, ir para casa dormir. Eu preciso ter força, eu preciso ter energia e você precisa merecer. Porque às vezes a gente tem fé, confia, mas acha que não merece. Não vai a lugar nenhum. Não adianta. Qual você acha que é o maior desafio hoje da tua rede? O grande desafio que está por vir ou que está... Não, eu tenho algumas metas, alguns objetivos, mas a gente precisa melhorar muito o nosso ROI, né? O retorno sobre investimento. A gente precisa melhorar muito disso, por isso que a gente está meio parado agora, hoje em dia. A gente precisa melhorar a lucratividade. Esse é o maior desafio nosso hoje. Por quê? Porque existe nossa barreira de entrada é baixa, então qualquer um pode abrir em casa hoje. Instagram. Ele abre em casa no Instagram, abre na cozinha dele. Lá tem gato, tem cachorro, tem papagaio, tem tudo que é coisa lá, mas ninguém enxerga. No tem Instagram cabelo, tem barata, tem tudo. Aí a maionese... Não tem a vigilância sanitária para fiscalizar. Ele muda de nome todo mês? Então, ele faz uma página bonita no Instagram, bota foto que nem é dele. Não lava a alface. Entendeu? Vai de qualquer jeito. Isso é uma barreira, entende? Isso prejudica os negócios. Então, não é regular. E a gente... claro, tem muita gente, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que faz direitinho, que cuida, que tá tudo certo. Sim, sim. Que tem toda a higiene, higiene, inclusive, melhor do que muitos estabelecimentos que estão aí, né? Que são vistoriados por vigilância sanitária e tudo. Porém, existe, como em qualquer lugar, vai existir os que estão fazendo zoeira. Então, a gente tem isso, a gente tem a parte de... hoje os nossos negócios são grandes, né? Então, tudo isso precisa ser ainda melhorado. Então, uma das coisas o maior desafio que a gente tem hoje é conseguir melhorar a lucratividade, é conseguir fazer o negócio performar melhor para daí crescer. Ô, Vini, eu queria te perguntar como é que tu faz para causar a primeira impressão dentro da tua equipe. Porque a gente está falando tanto do cliente externo, desse que vai lá no teu estabelecimento, mas dentro. Como é que é a relação? Como é que é... Bom, tu já deste um spoiler, né? Que para entrar tem que ter, no mínimo, ser feliz aí, mas... Eu sempre digo assim, você vai contratar... geralmente as contratações são feitas pelo gerente. Em algumas, o meu irmão, meu sócio, ele vai e faz a entrevista, né? Mas eu não tenho como ensinar a pessoa a rir. Não. Eu não tenho como fazer a pessoa ser simpática. Isso vem com ela. Eu tenho que contratar desse jeito. Então... e a gente tem um cuidado da primeira impressão, de mostrar onde é que ele pode chegar, o que ele pode fazer. Por exemplo, eu tenho hoje dois funcionários que viraram franqueados. Um começou como caixa operadora, uma menina, que é a franqueada de Três Coroas, a Josi. Olha só. O outro é o Josué, que é franqueado de Rolante. Ele era garçom. Então, os dois, eles começaram um como garçom, outro como... operador de caixa, e hoje são franqueados, hoje tem a loja deles, eles cuidam deles. Então, isso faz toda a diferença. Então, e olha, isso já existe desde 2012. E criam alguns critérios. Não é simplesmente chegar lá, não, tem critérios, tem que cumprir esses critérios. Tanto que a pessoa fica gerente por um bom tempo, Sim. E ela tem que cumprir as metas, alcançar os objetivos que são propostos. E aí chega no momento que ela vira meu sócio. Até porque, se ele não virar meu sócio, vira meu concorrente. Ou ela sai ou ela entra, né? Então, melhor eu quero ele de meu sócio do que meu concorrente. Toda a vida. Foi crescendo junto, pegou toda a expertise, toda a bagagem. Então, e funciona muito bem. É um ganha-ganha. E isso está aberto para qualquer um que queira chegar a sócio do X-Vini. Agora, por exemplo, precisa ter segundo grau, precisa ter ensino médio completo. Eu tenho muitas pessoas que não têm ensino médio dentro do meu negócio, né? Que trabalham,
às vezes as pessoas de ensino médio que estão lá, estão começando, eles procuram outros lugares para trabalhar primeiro, que não precisa ficar no final de semana, que não precisa até tão tarde. Então, se eles às vezes não conseguem lá, eles vêm para mim. Tem outros, sim, que vêm porque querem, gostam da marca e eles vêm. Mas eu tenho uma parte deles que vem assim, né? E aí, outra coisa é ter carteira de motorista. Então, tem gente que não faz, não conclui o ensino médio, e aí não tem como ir adiante. Ô Vini, deixa eu te perguntar, falando não, mas visualizando mentoria, você acredita que tem como ensinar esse processo de gestão? Assim, qualquer pessoa consegue aprender? Porque você comentou algo legal, aprendi bastante, daí eu filtrei o que fazia sentido para mim. Isso que faz sentido para ti é replicável? Sim. Ou é muito do Vini? Hoje qualquer pessoa consegue aprender, porque basta querer, né? Tem que ter atitude e tem que seguir o que... Tem que ter o confiança lá, né? Tem que estar, tem que confiar. Tem que seguir a cartilha. Porque não adianta também a pessoa, a gente dizer o que dá certo, o que não dá, como eu fiz. Porque a forma que eu fiz está aí, são 9 unidades hoje. A forma que eu criei, a forma que eu desenvolvi, né? Foi um formato, principalmente porque eu já quebrei. Eu sei aonde tem algumas coisas, né? Aí, as dores. Então eu preciso olhar para isso e trazer num método. Um formato que seja um passo a passo. Porque tem muitas coisas, às vezes, que você não tem um passo a passo de como fazer a gestão. Então, assim, eu entendo que praticamente cuidar de pessoas, cuidar da cultura, cuidar dos valores, cuidar dos processos, para que sejam, cuidar do marketing, principalmente. Tudo isso vai fazer você ter um negócio que seja que pare em pé. E existe uma ordem, né? Existe uma ordem. Eu costumo falar muito disso, assim, até usando a nossa bandeira do Brasil de referência, né? Existem a ordem e o progresso. Muitas vezes você progride sem ordem, mas a escala vem quando você coloca a ordem no progresso. Os regramentos. Que o cara cresce errado, tá acostumado a ganhar dinheiro, daí vem alguém, ou ele contrata um consultor. O cara diz, o seguinte, a partir de hoje, o teu salário é X. O cara, não, peraí, eu ganhava 12, não, mas agora é 3. E aí começa a entrar em conflito, né? E principalmente, o começo de tudo é desenvolver a cultura. Uhum. Principalmente, para que é esse negócio que eu quero? Onde é que a gente quer chegar, né? Que é a visão, e o que precisa ter aqui dentro para poder dar certo. Em vez de desenvolver isso aqui, aí você vai trabalhar as pessoas, que são elas que vão fazer o negócio andar. Uhum. Depois que você trabalha as pessoas, aí você vai entrar com os processos, aí que vai cuidar de outras coisas. Vini, quero te fazer uma pergunta. Em 2007, tu começaste, então tu já passou aí por altos e baixos da economia, enfim. Algumas crises. 2018 a gente teve. A gente teve uma forte ali em 2014. 2014, a pandemia clássica. Como é que tu chegou a ter medo? Como é que tu te virou? Como é que tu deu o alicerce aí que a tua rede precisava para não esmorecer? Enfim, como é que tu te posicionou? Em 2015, a gente teve um momento muito, muito difícil. Por quê? Havia muito dinheiro no mercado. Havia umas campanhas de empréstimo, assim, juros de 0,78. E aí, muitos entraram naquilo. Do mesmo jeito que hoje, muitos que entraram no Pronamp estão tudo com a corda no pescoço, porque o Pronamp fez isso. Muita gente pegou dinheiro para botar dentro do negócio, para não fechar, e agora tem a conta do Pronamp e o negócio às vezes não voltou do mesmo jeito, porque o mundo mudou pós-pandemia, e às vezes o negócio não está. Hoje, como a gente vê, hoje está muito mais no digital do que dependendo, eu confiava no meu ponto, mas as pessoas, né, não estão mais preocupadas com isso às vezes. Então, naquela época a gente alavancou e aí deu uma queda de venda. E aí foi bem doído. 2015 a gente passou bem doído. Se defendendo. Né? Se defendendo. Aqui, troca aqui, arruma e vai. Passou. Aí entra a parte da mentoria. Foi aí que entrou mentores que nos ajudaram a organizar algumas coisas. A gente, e aí tem uma coisa, né? Mesmo nós apertado, você vai ter que investir em alguém que entende do negócio. Não adianta. Eu me lembro que a gente contratou uma consultoria que em 2015 cobrou 18 mil para fazer uma análise. Aí até o meu sócio, meu irmão, disse, meu Deus do céu, a gente tá apertado, vai botar 18.
Mas a gente precisa saber onde é que a gente tá, qual é o buraco que a gente se enfiou, porque a gente não tem... E aí sim, a partir dali, veio mais um outro consultor que daí entregou um caminho passo a passo pra gente. Ó, você tem que fazer isso. Em 3 anos vocês estão resolvendo isso aqui. E foi isso. E que bom que a gente fez isso, porque em 2018 a gente estava alinhado, estava tudo organizado, a gente não fez grandes investimentos, a gente continuou e a gente estava bem organizado quando começou a pandemia. Olha só. Sim, salvou, né? Isso. E aí, como eu participo de um grupo de empresários lá, esse de São Paulo, a primeira coisa que o mentor, que é o Marcos Marques, chamou a gente no início já da pandemia, trouxe especialista que deu mais ou menos, ninguém sabia o que ia acontecer, mas trouxe mais ou menos um panorama do que poderia vir a acontecer. E a gente tomou decisões baseadas nisso. E aí fez com que a gente passasse a pandemia mais tranquilo. Muito bom. Você sabe que esse negócio... Eu diria que isso é um diferencial do X do Vini e teu, provavelmente. Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu bati meu carro, então eu não vou comprar uma mentoria. Na minha cabeça não tem sentido nenhum. Uma coisa é o orçamento do carro, outra coisa é o orçamento de estudo. E a empresa muitas vezes não tem esse orçamento, né? Porque até ontem eu fiz uma live sobre isso. Porque às vezes a pessoa vendeu super bem esse mês. Aí no próximo mês ela acha que vai ser igual e ela tira o dinheiro do marketing. Uhum. Só que no próximo mês ela vende menos. E aí não tem mais marketing. E aí não tem o marketing, nem o dinheiro, né? E o marketing é uma coisa assim que às vezes você não consegue medir o que está acontecendo, né? E o tempo para retornar, né? Então, principalmente quem investe em branding, não consegue, às vezes, demora. A gente tem um outdoor ali em Parobé, que a gente faz investimento, não tem como medir o que aquilo ali traz de retorno pra gente. Mas a gente sabe que traz retorno. A marca que tem que ser lembrada e aí tu vai fechando o cerco e é difícil analisar de onde veio aquele retorno sobre o investimento. Tá, e deixa eu perguntar, e os próximos passos pro Vini, não pro X, pro Vini? Além da mentoria, o que tem aí? Ou até mesmo, não sei se a mentoria é o foco, é curso, eu tô aí com um projeto bem audacioso para agora, a partir de julho, e eu quero ajudar muita gente. Eu não vou falar exatamente agora, porque ainda está montando. Eu não tenho certeza de como isso vai ser. Mas a minha ideia é, sim, ajudar pequenos empresários a performar melhor, a poder fazer crescer, para poder chegar... principalmente ter mais liberdade, né? De poder sair um pouco do negócio. Às vezes, por mais que a pessoa não queira crescer, eu estou bem aqui, eu tenho só esse negócio, vou ficar aqui. Perfeito, mas será que está do jeito que você quer que esteja? De repente não está. Então,